Imagine uma mensagem de texto piscando na tela de um celular esquecido sobre a mesa da cozinha. Às 2 da tarde de um sábado cinzento em Campinas, o sol filtrando fraco pelas cortinas de linho como se hesitasse em iluminar o que viria a seguir. Saudade de você ontem à noite no motel. Quando a gente se vê de novo. O dono do telefone, um ortopedista de mãos precisas e ego frágil, sente o ar fugir dos pulmões, o mundo inclinando como um bisturi escorregando na carne aberta. Não é só uma traição, é uma humilhação que sangra devagar, corroendo o orgulho de anos de casamentos fingidos e noites vazias. O que acontece quando o ciúme, esse veneno silencioso, transforma um homem comum em um arquiteto de sombras, disposto a pagar com sangue pelo que o coração não suporta perder? Essa é a história de Anderson Campos de Andrade, um pai de 32 anos pego no fogo cruzado de um adultério alheio, um técnico de laboratório cuja vida simples, risos com a filha nos braços, telefonemas para a mãe à noite, foi ceifada por balas frias em um beco chuvoso. Fique comigo, porque o que a polícia desenterrou nas mensagens apagadas, nos envelopes marrons de dinheiro sujo e nos sussurros de uma esposa dilacerada, vai fazer você questionar até onde o amor traído pode arrastar não só o traidor, mas todos os inocentes ao redor, deixando um vazio que nenhuma sentença preenche. Anderson acordava todo amanhecer no apartamento modesto do bairro Taquaral, em Campinas. O cheiro de café coado subindo da cozinha como um abraço familiar, misturando-se ao som suave de Sofia, sua filha de 4 anos, arrastando os pezinhos descalços pelo piso frio em busca do pai. Ele a erguia nos braços fortes, o peso dela leve como uma promessa, e girava pelo quarto apertado enquanto ela ria, os cachinhos pretos balançando como folhas ao vento. Mais alto, papai. Mais alto. Aos 32 anos, Anderson era o pilar quieto de uma vida tecida com fios simples. O divórcio recente o deixara com um filho de 6 anos de um casamento anterior, visitas de fim de semana cheias de futebol no campinho e promessas de "um dia a gente mora junto de novo, campeão". Mas ele carregava tudo com um sorriso torto que iluminava os corredores estéreis do hospital da PUC Campinas. Técnico de laboratório, ele passava os dias curvado sobre microscópios e tubos de ensaio, as mãos morenas precisas como as de um artesão, analisando amostras de sangue que contavam histórias de vidas em luta, cânceres em remissão, infecções batendo em retirada, corações partidos curando devagar. No intervalo do almoço, dividia sanduíches com colegas, rindo de piadas sobre plantões noturnos que roubavam o sono, e à noite, voltava para casa com o peito cheio de uma gratidão quieta, ligando para Dona Márcia, sua mãe costureira de 58 anos, cujas agulhas teciam não só vestidos, mas sonhos para os 3 filhos. "Tô bem, mãe. O dia foi cheio, mas bom." "E você? Costurou aquele vestido para a vizinha?" Ele perguntava, a voz rouca de cansaço, mas sempre afetuosa, enquanto ela respondia com um suspiro, aliviado. "Meu menino é luz. Sempre foi. Dorme com Deus, tá?" Anderson não era perfeito. O divórcio o deixara com uma ferida aberta, uma solidão que roía nas noites em que Sofia ficava com a mãe. Mas ele preenchia os vazios com o trabalho e os abraços das crianças, sonhando vagamente com um amor novo que o fizesse se sentir inteiro de novo. No hospital ele era o amigo confiável, o que cobria turnos extras sem reclamar e trocava olhares cúmplices nos elevadores lotados, sem imaginar que um flerte inocente, nascido de um café compartilhado na copa, o colocaria no epicentro de uma tempestade que fervia em panelas alheias. O conflito se insinuou devagar, como uma veia inchando sob a pele antes de romper. Nos recantos escondidos do hospital, onde o cheiro de antisséptico e café requentado mascarava sussurros que ninguém devia ouvir. Vanessa Malavolta, enfermeira de 35 anos com coque loiro impecável e sorriso que acalmava pacientes em pânico, era casada há 12 anos com Luiz Antônio Malavolta, um ortopedista de 42 anos, cuja postura ereta e mãos cirúrgicas faziam dele o rei dos corredores brancos da PUC. Na superfície, o casamento deles era o que todos invejavam. Casa ampla no Jardim Madalena,
com piscina que refletia luzes de festas elegantes, jantares em restaurantes chiques, onde Luiz discursava sobre fraturas complicadas, e viagens para congressos em São Paulo, onde brindavam com vinhos caros ao sucesso mútuo. Mas por baixo das cortinas de linho fino e dos lençóis de algodão egípcio, o amor havia azedado como soro esquecido na geladeira. Luiz controlava tudo com a precisão de um bisturi. O celular dela checado às escondidas durante as cirurgias dele. As saídas com amigas questionadas como interrogatórios casuais. E um ciúme que borbulhava em comentários afiados nas noites de uísque. Você é minha, só minha, não esquece disso nunca. Vanessa, sufocada por plantões intermináveis e faturas que engoliam o salário, sentia o peito apertar como um torniquete, ansiando por um toque que não fosse mecânico, uma conversa que não girasse em torno de agendas e equívocos cirúrgicos. Foi aí que os olhares se cruzaram com Anderson, no laboratório adjacente à enfermaria. Um flerte bobo sobre o caos de um turno noturno, você aguenta mais que eu esses relatórios malucos, que virou risada compartilhada, e logo uma mensagem no WhatsApp trocada às escondidas no banheiro do staff. Ei, herói do microscópio, café amanhã? Para ela, era rebelião contra a gaiola dourada. Para ele, um calor inesperado que aquecia a solidão pós-divórcio. Os encontros se multiplicaram como infecções não detectadas. Um motel discreto na periferia de Campinas, onde o ar úmido cheirava a lençóis lavados às pressas e promessas sussurradas. Beijos urgentes no carro dele, com o ar-condicionado falhando e o rádio baixo tocando sertanejo romântico que falava de amores impossíveis. Declarações que faziam o coração dela bater fora do compasso. Isso é nosso, só nosso, ninguém machuca a gente. Anderson se sentia vivo de novo, culpado mas viciado no segredo, enquanto Vanessa roubava momentos como respirações ofegantes. Mas segredos têm orelhas afiadas. E em 15 de fevereiro de 2024, Luiz, voltando cedo de uma consulta com o jaleco ainda pendurado no braço, pegou o celular dela na mesa da cozinha. A tela se iluminou como uma sentença. Centenas de mensagens, fotos íntimas trocadas em horários proibidos, horários marcados como feridas abertas. O nome piscando: Anderson Campos de Andrade. O chão de porcelana fria sob os pés dele virou areia movediça. O uísque queimando a garganta enquanto lia palavra por palavra. O ódio crescendo como um tumor que ninguém operaria a tempo. O drama se aprofundou no abismo mais negro. Um vórtice de paranoia e culpa que engolia almas como um sorvedouro silencioso, deixando só ecos de o que foram. Luiz não explodiu em berros ou porcelanas estilhaçadas. Ele era médico, afinal, treinado para incisões precisas. Mas o ciúme o corroeu por dentro, transformando noites insones em vigílias de planejamento frio, o escritório dele virando QG de uma guerra invisível. Ele começou com ameaças veladas, ligações anônimas para Anderson, usando apps que distorciam a voz como máscaras cirúrgicas. Fica longe dela, seu verme, ou eu te apago do mapa como um erro de diagnóstico. Palavras que faziam o técnico tremer nas ruas escuras de Campinas, o retrovisor do carro velho virando portal para pesadelos, mãos suadas no volante enquanto acelerava para casa. Anderson, o peito apertado como se já sentisse as balas, terminou o affair por texto apressado. Não dá mais, amor. É perigoso para nós dois, me perdoa. Mas o dano pulsava vivo. Uma hemorragia interna que ele escondia dos amigos no intervalo do almoço, rindo nervoso para disfarçar. Esse maluco acha que sou vilão de novela, que bobagem. Dona Márcia notava as olheiras profundas do filho nas visitas semanais, o apetite sumido como se o estômago se rebelasse, e insistia com voz trêmula ao telefone noturno. Me fala o que tá te comendo vivo, menino, mãe sente no ar. Vanessa, o remorso corroendo-a como ácido, implorava ao marido em sussurros roucos no quarto compartilhado, o lençol entre eles como barreira. Foi erro meu, Luiz. Me pune como quiser, mas deixa ele em paz, por favor. Isso vai nos destruir. Mas Luiz já via Anderson em cada sombra, no relatório de exames que chegava à sua mesa com o nome dele destacado,
No reflexo fugaz do elevador lotado de jalecos brancos, um fantasma que zombava de sua masculinidade ferida. Ele roubou o que era meu, e agora eu roubo de volta. O ódio o isolava devagar. Jantares frios onde Vanessa mal tocava o filé mignon, os talheres tilintando como acusações. Olhares vazios no carro voltando para casa, o rádio calado ecoando silêncios, e conversas sussurradas com Marcos, um segurança endividado do hospital, que virava comparsa relutante por promessas de 10.000, divididos em envelopes marrons entregues em estacionamentos escuros à meia-noite. Resolve limpo, sem bagunça. Ele não pode mais respirar o mesmo ar que eu, ordenou Luiz numa noite de março, a voz baixa e clínica como uma prescrição fatal, enquanto Marcos assentia, o suor frio na nuca traindo o estômago revirado. Para Anderson, o ponto mais baixo era o medo constante que roubava o sono. Ele apertava Sofia mais forte nos braços à noite, o quartinho dela cheirando a talco e sonhos infantis, sussurrando contra os cachinhos dela. Papai te protege de tudo, minha flor, sempre. Enquanto o peito se contraía como se o ar fosse veneno. Vanessa chorava sozinha no banheiro do hospital, o vapor do chuveiro quente misturando-se às lágrimas salgadas que escorriam pelo rosto inchado, pensando em loops eternos. O que eu fiz com a gente, com ele, com tudo. E Luiz se afundava no uísque puro, o espelho embaçado do escritório devolvendo um estranho de olhos injetados. Um homem que outrora operava ossos quebrados, agora quebrando a própria alma. O ciúme não só roubando a razão, mas a humanidade que restava, deixando um vazio que ecoava como um bisturi caindo no chão de azulejos frios. Mas nas trevas que pareciam eternas, um fio de esperança surge frágil e inesperado, como um pulso fraco num monitor cardíaco que teima em não apagar, tecendo luz onde só havia sombras. Foi Juliana, uma enfermeira de plantão com olhos atentos e coração de quem viu dramas demais nos leitos do hospital, quem estendeu a mão primeiro para Anderson, notando os olhares tensos nos corredores e o jeito como ele pausava no meio de uma frase, o copo de café tremendo na mão. Você tá carregando o mundo nas costas, amigo. Me conta. Eu guardo o segredo melhor que qualquer prontuário. Ela disse num intervalo roubado na copa, o cheiro de pão de queijo requentado pairando como âncora no ar pesado. Anderson desabafou em sussurros entrecortados. O flerte que virou paixão, as ameaças anônimas que gelavam o sangue, e Juliana, com a firmeza de quem sobrevivera a turnos de luto, o convenceu devagar. Não deixa isso te engolir vivo. Registra na polícia, mesmo que seja só um papel para te proteger. Ele hesitou, o rubor da vergonha subindo pelo pescoço moreno, envergonhado pelo erro que cometera. Mas o medo, esse cão fiel, venceu a batalha. No dia seguinte, um boletim de ocorrência anônimo na Delegacia Central de Campinas, descrevendo as ligações com voz distorcida e o pavor que o seguia como uma sombra, o papel fino virando talismã no bolso da camisa. A Polícia Civil, sob o comando do delegado Fábio Levadula, um homem de bigode grisalho e instinto afiado como navalha, que cheirava a cigarro e café forte, arquivou o BO como ameaça genérica, num arquivo poeirento, mas aquela semente plantada brotaria depois, um sussurro burocrático esperando o vento certo. Enquanto isso, Vanessa, o remorso a consumindo como febre alta sem remédio, gravou áudios escondidos no celular durante uma briga sussurrada no carro. Luiz, para com isso agora você vai destruir a gente para sempre, me escuta. E os enviou para uma amiga confidente de longa data, que guardou sem julgar, o arquivo digital virando prova involuntária num futuro que ela não via. Dona Márcia, sentindo o ar mudar como costureira que fareja linhas tortas, ligava para o filho toda noite após o jantar simples de arroz e feijão. Deus não abandona os seus. Lembra daquela vez que você caiu da bicicleta e se levantou rindo? Reza comigo, menino. Uma Ave Maria para acalmar esse peito. Esses fios débeis, uma amiga com ouvidos abertos, um registro esquecido em gaveta, preces murmuradas ao telefone com estática de linha ruim, pareciam frágeis como teias de aranha ao vento, mas teciam uma rede invisível sob a superfície. Um lembrete sutil de que a verdade, mesmo sangrenta e tardia, busca o ar como um pulmão afogado.
A reviravolta irrompeu como um trovão seco rasgando o céu carregado de 20 de março de 2024. Uma quarta-feira úmida, onde o ar de Campinas grudava na pele como um manto de remorso não confessado, transformando o que era medo sussurrado em um clarão de morte impiedosa. Anderson saiu do plantão às 10 da noite. O cansaço pesando nos ombros largos como chumbo derretido, o jaleco amarrotado cheirando a desinfetante e suor de um dia longo, mas o coração um pouco mais leve. O BO na polícia o fazia sentir menos isolado, como se invisíveis anjos de farda velassem por ele. Ele acenou para Juliana no estacionamento mal iluminado, o asfalto ainda úmido da garoa fina que caía intermitente. Amanhã a gente conversa mais sobre aquilo. Valeu pela força, você é anjo. E entrou no carro velho, um Fiat Uno cinza com bancos gastos e rádio chiando, girando a chave na ignição com um suspiro aliviado que ecoava no peito apertado. O motor ronronou baixo, as luzes dos postes borrando no para-brisa como lágrimas não choradas, e ele ligou uma playlist animada no celular acoplado, sertanejo upbeat para espantar os fantasmas que o seguiam desde fevereiro. Mas as sombras se moveram vivas naquela noite, faróis falsos piscando no retrovisor como olhos de predador, passos apressados na chuva fina abafados pelo gotejar ritmado no teto do carro, e então o clarão surdo de um silenciador cuspindo chumbo. 2 tiros no peito, rasgando a camisa fina e a carne por baixo. Um terceiro no pescoço que gorgolejou sangue quente como uma torneira mal fechada. Anderson desabou contra o volante, o corpo convulsionando em espasmos curtos, o sangue se espalhando pegajoso pelo estofado claro enquanto o carro derrapava devagar contra a parede grafitada do beco estreito, o cheiro metálico misturando-se ao óleo queimado do motor. O último fôlego foi um gorgolejo rouco e úmido, os olhos castanhos vidrados fixos no para-brisa embaçado pela respiração final, um sussurro inaudível para Sofia. Papai te ama, para sempre, minha flor. Antes que o silêncio caísse pesado como uma cortina de veludo negro, interrompido só pelo gotejar insistente da chuva no capô amassado. A polícia chegou minutos depois, sirenes uivando como lamentos coletivos pela noite adormecida, cordões amarelos esticados ao redor da cena que cheirava a borracha queimada e morte fresca, e o que parecia acidente de trânsito virou homicídio em flagrante. Perfurações de calibre .38, sem sinais de roubo, só o ódio puro pulsando nas balas, alojadas. Luiz, a quilômetros dali na casa impecável do Jardim Madalena, bebeu mais um gole de uísque no copo de cristal, o celular silencioso traindo a calmaria falsa que ele cultivava, enquanto Vanessa acordava sobressaltada com o toque urgente da amiga confidente. Ligaram do hospital, é o Anderson, meu Deus, corre. O mundo dela implodiu ali, no quarto de lençóis frios. As pernas cedendo como se os ossos que Luiz operava tivessem se dissolvido. Um grito mudo engasgado na garganta enquanto o marido fingia surpresa ao telefone da polícia. A voz controlada como em uma consulta. Que tragédia horrível, coitado do rapaz, o que o mundo virou. Mas a reviravolta maior, essa que revirou entranhas e arquivos, veio dias depois como um bisturi cortando camadas ocultas. O BO esquecido de Anderson ressurgiu nos sistemas poeirentos da delegacia, ligando pontos invisíveis. A voz distorcida nas ameaças batendo com gravações rotineiras de Luiz em cirurgias, padrões de chamadas que traçavam linhas de ódio. E Juliana depôs com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto maquiado de enfermeira. Ele estava apavorado, disse que o marido dela jurava vingança, que sentia o mal no ar, me pediu para não contar para ninguém, mas eu vi o medo nos olhos dele. A revelação se desenrolou devagar e impiedosa, como uma autópsia sob luzes frias, expondo não só o crime, mas as camadas podres da alma humana. Veias entupidas de segredos que sangravam verdades amargas. A investigação da Polícia Civil, impulsionada pelo delegado Fábio Levadula, cujo bigode grisalho tremia de raiva contida e cujo escritório cheirava a cigarro apagado e determinação ferrenha, mergulhou fundo como uma sonda em ferida infectada. Celulares apreendidos com mandados rápidos revelaram o dossiê completo. Um arquivo digital de horrores que pulsava vivo. Mensagens de Vanessa com Anderson,
corações e fotos que queimavam como ácido. Áudios dela implorando misericórdia a Luiz em tons desesperados. Para com isso você vai nos afundar no inferno. Saques suspeitos de R$ 10.000 na conta bancária do médico, rastreados até caixas eletrônicos em horários noturnos, e conversas criptografadas no WhatsApp com Marcos, o comparsa relutante. Acaba com ele de vez, limpo como uma incisão perfeita, sem costura depois. Vanessa, confrontada no inquérito sob o zumbido impiedoso das fluorescentes da delegacia, desabou na mesa de metal fria, a voz um fio quebrado e trêmulo como fio de sutura frouxo. Eu vi o ódio crescer nele dia a dia, como uma infecção que se espalha sem antibiótico, devorando o homem que eu casei. Foi minha culpa ao começo, mas ele virou um estranho que eu não reconheço mais, um monstro que operava vidas mas matava a própria. Luiz, arrastado para a cela temporária em setembro de 2025, o rosto pálido e suado sob os flashes vorazes dos jornalistas na porta da casa, murmurou para o espelho rachado da prisão provisória. Eu só queria meu mundo de volta intacto, sem essa mancha que ele deixou. Mas as palavras ecoavam vazias, como um coração em monitor plano. Para Dona Márcia, a revelação foi um soco profundo no ventre, materno. Lendo os relatórios impressos no Instituto Médico Legal, o cheiro acre de formol grudando na memória como cola, ela viu não só as perfurações balísticas descritas em jargão frio, mas o filho que escondera a dor para poupá-la, o menino que crescera sob suas mãos calejadas agora reduzido a laudos e fotos granuladas. As irmãs de Anderson reunidas na cozinha apertada da mãe com xícaras de café intocadas esfriando na mesa de fórmica, choravam abraçadas em um coro de soluços que sacudia as paredes finas. Ele era nossa luz, o que ria primeiro nas festas, o que ligava para perguntar se a gente estava bem, e eles apagaram ele como se fosse nada, por um erro que não era dele. A transformação veio como cicatriz, se fechando devagar, irregular, mas resiliente. Vanessa assinou o divórcio num cartório quieto de Campinas, mudando-se para uma cidade vizinha com malas cheias de roupas e um peito vazio de remorso eterno, vivendo dias onde o espelho devolvia uma mulher esvaziada, sussurrando para si mesma, perdão não lava sangue. Luiz, condenado a 30 anos por homicídio qualificado por motivo torpe, em um julgamento que lotou a sala com rostos de luto e flashes, apodrecia na penitenciária de Campinas, o bisturi trocado por grades enferrujadas, escrevendo cartas de confissão que Dona Márcia recebia, mas queimava no quintal sem ler, as chamas dançando altas como uma purgação. Perdão não apaga o buraco no peito de uma mãe, nem o choro de uma neta sem pai. O desfecho se fecha suave mas indelével num domingo de sol fraco, filtrando pelas árvores do cemitério de Campinas, no outono de 2025, onde o túmulo de Anderson, uma laje simples de granito cinza gravada com Pai Eterno, luz para sempre, brilha com flores silvestres frescas colhidas por Sofia, agora 5 anos, que desenha estrelas tortas e papais voando no céu em papéis amassados deixados ao pé da pedra. Dona Márcia senta ali na grama úmida, o vento morno do taquaral bagunçando os cabelos grisalhos e carregando o cheiro distante de churrasco de vizinhos alheios, e lê em voz alta uma das últimas mensagens dele no celular guardado como relíquia. Mãe, a vida é curta demais para guardar mágoas, mas longa o suficiente para o amor ficar. Te amo mais que tudo, sempre. O grupo de apoio que as irmãs fundaram, Luzes Esquecidas, um círculo de cadeiras plásticas em salões paroquiais, onde mulheres compartilham histórias de casamentos tóxicos e ciúmes que sufocam, floresce devagar, transformando soluços coletivos em vozes firmes que ecoam. Não deixe o veneno crescer, fale antes que mate. Vanessa vive quieta em sua nova rotina de plantões em hospital anônimo, um eco distante de quem foi, acordando com pesadelos onde o sangue de Anderson mancha os lençóis, brancos. Luiz atrás das grades onde o eco das celas substitui o burburinho dos bisturis, envelhece sozinho com o peso de uma cela que reflete sua própria prisão interna. Um homem que trocou o juramento hipocrático por uma sentença de solidão. E a moral dessa teia sangrenta
Ela ecoa profunda como um coração batendo no silêncio da necropsia. A traição fere como lâmina afiada, cortando laços com precisão cruel. Mas o ciúme cego mata devagar e sem remorso. Não só o rival nas sombras de um beco, mas o que resta de nós. Os silêncios não ditos que viram tumbas, os amores não perdoados que envenenam gerações, e as crianças que crescem com fotos em vez de abraços perguntando: cadê o papai? Num vazio que nenhuma investigação, por mais implacável, pode preencher. Escolha o perdão antes que a fúria cegue, a honestidade antes que o segredo apodreça, e o adeus digno antes que o ódio dite o fim. Senão, o que sobra é um eco de tiros na chuva e um mundo um pouco mais escuro para todos. E você? Já sentiu o ciúme roer um amor como ácido lento, corroendo o que era doce? Ou testemunhou uma traição que quase engoliu vidas inteiras num só instante? Se essa história te fez pausar o vídeo com o peito apertado de revolta justa e uma lágrima quente pela injustiça que não volta, compartilhe com alguém preso em sombras parecidas, um amigo que guarda segredos demais. Comente aqui embaixo. O que o perdão mudou, ou poderia mudar, na sua jornada? Se inscreva no canal, mas só se o eco cru dessa verdade tocou sua alma fundo, fazendo o coração doer de empatia, porque narrativas assim não são só relatos de crimes frios, são lembretes urgentes de que a vida pede coragem para soltar, não balas para prender. Obrigado por ficar até o fim, por mergulhar nessa dor com olhos abertos. Abrace quem ama hoje, antes que o amanhã roube a chance. Até a próxima.